Era para ser só mais um domingo qualquer. Um desses dias em que a gente aceita o convite sem esperar festa, sem esperar abraço, sem esperar nada. Só comparece. Por obrigação, por nome, por título que ainda carregam de pai, mesmo que já não te chamem assim com frequência. A casa estava decorada com balões azuis e dourados, e aquela música de comercial de fraldas tocava baixinho. Sorrisos falsos por todo lado, cheiros doces demais no ar. Mas o que me alertou de que aquele dia ia ser diferente foi o olhar da minha filha, assim que me viu parado no portão. Um olhar de nojo que ela tentou disfarçar com uma curva forçada nos lábios. Como quem sorri porque a câmera está ligada, não porque o coração sente. Ela nem veio me abraçar. Gritou de longe: "Pai, o pessoal já tá aí, tá?" E se virou, me deixando ali mesmo, segurando o embrulho simples com a manta que eu tinha comprado com parte do meu 13º adiantado. Caminhei devagar até a área externa, mas não entrei. Esperei ser chamado, como qualquer estranho faria. E foi então que ela surgiu de novo, agora mais perto, com uma taça na mão e o tom de voz que até hoje ecoa como uma lâmina embotada na carne. "Você pode ficar lá fora, por favor? Essa tua energia pobre vai arruinar a festa." E riu. Riu olhando nos meus olhos como quem assina uma sentença. Não foi só ela. O genro estava ao lado, copo na mão, e soltou uma gargalhada de canto de boca. "É, amor. Vamos manter o clima leve, né?" disse ele, como quem esfrega sal na pele já rasgada. E aí, o mais revoltante, a plateia. Gente que eu não conhecia, algumas que cresceram comigo, todos bateram palmas. Riram, acharam graça. Como se eu fosse um palhaço que apareceu ali para fazer parte da decoração cômica do evento. Uma mulher que mal me conhecia disse alto: "Ai, coitado, ele nem entendeu que a festa tem tema chique." Eu entendi. Entendi tudo. Não respondi. Não discuti. Não joguei a manta no chão, nem virei as costas num ataque. Eu apenas me sentei no banco de cimento do jardim, perto da cerca viva que eu mesmo plantei com minhas mãos 22 anos atrás, quando aquela casa ainda era nossa. Antes do financiamento que eu paguei por 9 anos seguidos, antes de colocar o nome dela na escritura como presente de casamento, antes de eles transformarem aquilo num cenário instagramável. Sentei, coloquei o presente ao meu lado e fiquei observando. Como se fosse um filme ruim com final já previsto. Ela passou por mim algumas vezes, mas não me olhou de novo. O genro se referia a mim como o velho, quando falava com alguém ao longe. "O velho tá ali na sombra", ele disse uma hora. Nem nome, nem título. Só um incômodo que não podia ser barrado na porta, mas que eles fizeram questão de isolar. Nenhum dos netos me chamou para brincar, nem chegaram perto. A mesa de doces tinha plaquinhas com o nome do bebê, bonequinhos de feltro. E eu pensei comigo que nem sei o que significa aquilo tudo se falta respeito pelo sangue que trouxe aquela criança até ali. O pior não foi o isolamento. Foi o esforço em tornar aquilo público. A necessidade de mostrar para todos que eu não fazia mais parte daquele ciclo. Que eu era o resto, o passado, o erro. Na cabeça deles, talvez, eu nunca tivesse sido nada além de mão que paga, pé que caminha, ombro que carrega. Mas nunca presença que importa. No momento em que os balões começaram a estourar por causa do sol, me levantei devagar, peguei a manta do banco e olhei uma última vez para a festa. Minha filha fazia um brinde com o genro, e os dois estavam com as taças erguidas para o céu, como se estivessem celebrando o nascimento não de uma criança, mas de uma nova era. Uma era onde eu não existia. Voltei para casa andando. Ninguém percebeu que fui embora. E se perceberam, fingiram que não. No caminho passei pela farmácia onde ela comprava remédios fiado na minha conta, pela escola onde o genro me pedia para buscar os sobrinhos dele quando estavam sem carro, pela pracinha onde ensinei ela a andar de bicicleta. Tudo ali, tudo sempre ali. Só eu que agora era invisível. Cheguei em casa e sentei à mesa com o café que sobrou da manhã. Revi mentalmente cada detalhe daquele dia. Não com raiva, mas com clareza. E foi ali, naquela noite silenciosa, que eu lembrei da chave reserva do cofre, da pasta azul no alto do armário, do nome que ainda estava em tantos papéis, da assinatura que nunca foi tirada das coisas que eles acreditavam que tinham. Eles esqueceram que tudo que tem veio de mim.
Esqueceram que por trás daquele velho calado tinha alguém que, por amor, sempre assinou sem perguntar. E que agora, pelo mesmo amor, mas voltado para mim, não precisava mais avisar nada. Eles me ensinaram naquele dia como é ser descartável, mas esqueceram de verificar quem era o verdadeiro dono da festa. No dia seguinte, eu acordei cedo e liguei para quem eu tinha que ligar. Aquela noite teve gosto de café requentado, cheiro de madeira velha e o tipo de silêncio que só envelhece quem já está envelhecido demais. A televisão ligada no volume mínimo mostrava um jogo qualquer, mas eu não acompanhava. Só deixava a imagem correr, como o tempo corre para quem já não espera muita coisa. Eu não estava triste, não do jeito que se espera. Não chorei, não revirei fotos antigas, não liguei para ninguém dizendo: "Você acredita no que ela fez comigo?" Eu apenas sentei e fiquei ali, ouvindo o nada. Porque o nada, às vezes, é o único som que faz sentido depois de um dia que faz questão de te rasgar sem grito. Foi enquanto mexia no armário da cozinha, à procura de uma caneca limpa, que meus dedos tocaram uma caixa antiga, escondida no fundo da prateleira de cima. Era a mesma de sempre, a que eu guardava as contas velhas, carnês quitados, contratos esquecidos. Nela estavam os vestígios de tudo que construí. Cada papel ali contava uma história que ninguém mais se lembrava. Eu puxei a pasta azul, aquela que ficava entre os documentos do carro e a cópia do meu antigo contra-cheque de aposentadoria. Ao abri-la, encontrei o primeiro lembrete, a escritura da casa. Eles esqueceram de um detalhe. Aquele imóvel que eles consideram deles, que decoraram com tanto orgulho para o chá de bebê, nunca deixou de ser meu também. Quando ela casou, eu não quis que ficassem presos em aluguel. Dei a entrada. Paguei mais da metade das parcelas. Coloquei o nome dela no documento por impulso, como quem acredita que o amor de filho é o único contrato que nunca se rasga. Mas mantive o meu nome lá. Por precaução, diziam os outros. Mas era por apego. Por medo de ser esquecido. Mal sabia eu que esse medo se confirmaria em forma de gargalhada no meio de um jardim decorado com balões. Além da escritura, havia cópias de notas fiscais do carro. O carro novo, que o genro adorava exibir nas fotos. Aquele mesmo carro estava em meu nome. Não como doador, mas como proprietário principal. Ele me pediu ajuda para financiar, alegando que não conseguiria a aprovação no banco por conta do nome sujo. Só por 6 meses, sogrão. Depois eu transfiro. Já tinham se passado 2 anos. Nunca fizeram a transferência. Eu paguei as primeiras parcelas. Depois ele assumiu. Mas os documentos nunca mudaram de dono. Eu era o dono. E ele sabia disso. Foi ali, sentado com aqueles papéis espalhados sobre a mesa, que percebi o tamanho da ilusão deles. Eles viveram como se tivessem tudo, mas esqueceram de checar se aquele tudo realmente lhes pertencia. Não verificaram o nome no rodapé do contrato de energia. Não notaram quem tinha feito os depósitos iniciais na conta conjunta que abriram na época da reforma. Não sabiam, ou fingiram não saber, que por trás de cada conquista deles havia minha assinatura, minhas economias, meus passos. Levantei e fui até a gaveta da escrivaninha. Lá estavam 2 cartões que nunca usei. Um deles era do advogado que cuidou do inventário da minha mãe. Um homem discreto, formal, que me disse uma vez: "Seu problema é confiar demais, Sr. Paulo. O senhor assina o que é seu e entrega como se fosse de todos." Na época, eu achei que ele estava sendo amargo. Hoje, entendi que ele estava apenas sendo realista. Sentei de volta e respirei fundo. O relógio da parede marcava 2h14 da madrugada. E naquele instante, fiz o que eles nunca esperaram que eu fosse fazer. Comecei a planejar. Não gritei, não confrontei, não mandei mensagens de texto, nem publiquei indiretas nas redes sociais. Apenas peguei o telefone, digitei devagar o número de uma transportadora que conheci anos atrás, quando me mudei de bairro. Era uma empresa pequena, familiar, que ainda guardava meu nome no cadastro. "Senhor Paulo", disse a voz do outro lado, ainda sonolenta. "É ele mesmo. Preciso de um caminhão. Amanhã cedo. Endereço: o da casa da minha filha." Não precisei explicar muito. Disse apenas que havia móveis, eletros, decorações e um carro para levar. A moça apenas respondeu: "Tudo bem, senhor. Vai um motorista com ajudante."
Quer também indicação de comprador? Eu disse que sim, e desliguei. Depois fui até o guarda-roupa e peguei a camisa azul que usava nos aniversários dos netos. Ela ainda tinha cheiro de amaciante barato e lembrança boa. Dobrada no fundo do bolso, encontrei a lista que eu mesmo tinha feito semanas antes, com os itens que a filha dizia que ainda faltavam para o quartinho do bebê. Cômoda, poltrona, berço americano, tapete de nuvem. Tudo comprado com dinheiro do meu bolso, sob o pretexto de ajudar sem atrapalhar. Naquela noite, não dormi. Também não cochilei. Apenas esperei a madrugada virar dia, com a certeza de que às 7 em ponto alguém bateria à porta. E não seria para me humilhar. Seria para levar embora, peça por peça, tudo aquilo que eles só tinham porque um dia, lá atrás, eu assinei embaixo acreditando que família era algo que se construía com afeto. Hoje eu sabia. Tem gente que só constrói fachada. O caminhão estava marcado, o plano traçado, os documentos em mãos. E enquanto o sol ameaçava nascer lá fora, com aquele tom meio avermelhado de quem sabe que o dia não vai ser leve, eu me levantei, tomei banho, troquei de roupa e esperei sentado, com a pasta azul sobre o colo e o olhar fixo na porta. Eles não ouviram meu grito, mas iam escutar o silêncio. O caminhão chegou às 07h42. Nem mais cedo, nem mais tarde. O tipo de pontualidade que só acontece quando o silêncio se mistura com estratégia. Eu já estava no portão antes mesmo de ouvir o motor roncando no fim da rua. Vestia uma camisa de botão que tinha guardado para ocasiões que nunca mais aconteceram. Calça de tecido escuro, sapato limpo, como se eu fosse assinar um contrato. E, de certo modo, eu estava. O contrato de encerramento de uma ilusão. O motorista desceu, me cumprimentou com respeito e sem perguntas. Abriu a carroceria e apontou para o ajudante, um rapaz novo, de cara fechada e braços fortes. Só me diz o que é para levar, Sr. Paulo. Eu apenas sorri. Entreguei a ele a lista que preparei na madrugada anterior. Tinha uma cópia em papel e outra digital. Cada item com marca, cômodo, condição e observação. Nada do que estava ali tinha sido comprado por eles. A mobília do quarto principal foi paga com meu dinheiro. Os armários da cozinha, comprados no meu cartão, parcelados em 12 vezes, depois de um pedido choroso da minha filha porque o enxoval tinha saído mais caro do que esperavam. O carro, já sabiam. O sofá de linho bege, a televisão de 55 polegadas, até as luminárias suspensas, tudo constava no meu extrato. E eu tinha prova. A chave da casa ainda era a mesma. Eles nunca trocaram, nem precisavam. Confiaram que eu não teria coragem. E, de fato, eu nunca tive intenção de usá-la para me impor. Mas naquela manhã, entre a covardia do silêncio e a justiça do gesto, eu optei pela segunda. Entrei pela porta da frente. Nenhum alarme tocou. Nenhum cão latiu. O lugar estava calmo, como se também soubesse que era hora de entregar tudo de volta. O caminhão encostou na calçada como quem visita, mas dentro da casa, a movimentação era de retirada. Começamos pela cozinha. Desparafusar, embalar, carregar. As caixas empilhadas davam a impressão de mudança. E era isso mesmo, uma mudança de rumo, de dono, de narrativa. O freezer foi o último a sair daquele cômodo. Ainda tinha potes com comida que não me pertencia. Eu os tirei, deixei na pia e passei adiante. Depois, os quartos. O do casal primeiro. Roupa de cama retirada, colchão erguido, guarda-roupa desmontado com cuidado. O ajudante olhava de vez em quando para mim, como se esperasse hesitação. Não houve. Apenas a firmeza de quem foi chamado de energia pobre. E decidiu mostrar o que era pobreza de caráter. No quarto do bebê, pausei. Olhei para a parede recém-pintada, com nuvens azuis, e o nome da criança desenhado com letras douradas adesivas. Não arranquei nada. Só fechei a porta. Aquela parte eu não quis tocar. Não por eles, mas pela criança que ainda viria, sem culpa, sem noção do que se passa entre adultos que esquecem o valor da origem. Mas o berço, a cômoda, a poltrona de amamentação, tudo saiu. Tudo tinha nota fiscal em meu nome. Tudo foi comprado com o mesmo cartão que usei para comprar o presente que nunca entreguei no dia anterior. O genro tinha uma coleção de vinhos guardada numa estante que ele gostava de exibir para as visitas.
Peguei um dos rótulos e virei na mão. Presente meu também. Do Natal de 2 anos atrás. Ri sozinho e guardei a garrafa na minha sacola, junto com outras lembranças pequenas que não valiam financeiramente, mas carregavam a ironia do esquecimento seletivo. Quando passamos para a sala, o ritmo apertou. O sofá era grande, pesado e exigiu mais esforço. O tapete importado teve que ser enrolado com cuidado. A televisão embalada com cobertores para não trincar. Tudo foi registrado por mim em fotos, para o caso de qualquer acusação posterior. Eu não era mais o velho calado. Eu era o homem com provas, com escritura, com recibos, com histórico. A última peça foi a cômoda da entrada, onde ficava um porta-retratos com a minha foto. A mesma que a filha mandou tirar discretamente da estante principal meses atrás, quando o decorador disse que menos é mais. Peguei a moldura, olhei para mim mesmo, mais novo, segurando ela no colo, e guardei no fundo da bolsa. Não por saudade, mas como registro. Uma lembrança de quem fui antes de ser reduzido a estorvo, com roupa simples. No quintal, o carro ainda brilhava, mesmo sob o sol fraco da manhã. Estava abastecido. A chave estava na fruteira da cozinha. A venda já estava organizada. Um conhecido da empresa viria buscar em meia hora, com transferência instantânea e reconhecimento de firma. Eu só assinei o documento, entreguei as chaves e observei a garagem ficar vazia, como o lugar que ela queria que eu ocupasse na festa. Ao meio-dia, a casa estava muda. As janelas abertas deixavam entrar um vento que varria os restos de poeira no chão. A sensação não era de vingança, mas de faxina. Um encerramento limpo. Deixei a porta encostada e, no centro da sala, coloquei apenas uma cadeira. Em cima dela, um envelope vermelho. Dentro, uma única folha. Cópia da escritura da casa, destacando a parte onde constava meu nome. Embaixo, escrevi com caneta azul. Essa era minha energia pobre. Agora, é o espaço de vocês que ficou vazio. Antes de sair, olhei mais uma vez para cada canto. Aquela casa carregava partes de mim. Não pelas paredes, mas pelas escolhas que fiz acreditando que o amor de um pai tinha retorno automático. Descobri que não tem. E que isso não é motivo para raiva, mas para movimento. Fechei o portão. O caminhão partiu. E junto com ele, tudo o que eles pensavam controlar. Eles voltariam naquela noite. E quando voltassem, não iam encontrar um velho no portão. Iam encontrar o eco de uma escolha e o som de uma ausência que pela primeira vez não seria a minha. O sol já estava se pondo quando recebi a notificação. Pix de R$ 34.900 recebido. Era a confirmação da venda dos móveis principais. A transferência chegou antes mesmo de eles perceberem que tinham sido arrancados do conforto que achavam eterno. O comprador foi rápido, eficiente, pagou à vista. Outro caminhão viria mais tarde para buscar o restante. Os quadros, os lustres, os utensílios decorativos que eles colecionavam como troféus de um gosto que nunca foi deles. Cada peça foi negociada com recibo, registro e tranquilidade. Nada ali era deles no papel. Tudo fora doado com a minha boa vontade. E agora, tomado de volta pela mesma mão que um dia estendeu sem perguntar. Eu não voltei para casa naquele fim de tarde. Preferi assistir a cena de longe. Me sentei no banco da padaria da esquina, com um copo de café simples e a certeza de que em breve a rua teria mais barulho do que o habitual. Do meu lugar, não conseguia ver a fachada diretamente, mas bastava observar o movimento ao redor. Carros passando devagar, vizinhos cochichando, cortinas sendo discretamente afastadas. A vizinhança era rápida em espalhar notícias, e ali bastava um boato para virar espetáculo. Eles chegaram às 19h18. O carro alugado parou em frente ao portão, e o genro desceu primeiro, mexendo no celular. A filha, do lado do passageiro, ajeitava a blusa enquanto ria de algo que ele tinha acabado de dizer. Provavelmente ainda saboreavam os elogios da festa, o tipo de celebração que só brilha nas fotos, mas que fede por dentro. Vi quando ela desceu com calma, sem saber o que a esperava. Nenhum deles carregava sacolas, nem caixas, sinal de que achavam que voltavam para o lar intacto. Quando abriram o portão, o riso parou. O primeiro a perceber foi ele. O genro deu 3 passos para dentro da garagem,
Olhou para o espaço onde o carro costumava dormir e parou. Nenhum alarme soou. Nenhuma luz acendeu. Apenas o som do portão se fechando lentamente atrás deles. Ela, sem entender, correu para a porta da frente e destrancou. E então entrou no cenário que eu havia deixado. Um cenário sem cortinas, sem tapete, sem sofá, sem televisão. A sala estava crua, com marcas de móveis no chão e apenas uma cadeira ao centro. Sobre ela, o envelope vermelho. Demorou menos de 30 segundos para o primeiro grito sair. Eu não ouvi, mas vi. Os braços erguidos, a cabeça jogada para trás, a boca aberta. A imagem era clara, mesmo de longe. O genro entrou em seguida, olhou para os lados, virou de costas, saiu de novo. Andava em círculos na garagem, puxando o celular do bolso, tentando ligar para alguém. Mas eu já tinha feito o que precisava. Ninguém ali podia reverter o que havia sido feito com uma ligação. A casa estava nua. Não por maldade, mas por justiça. A filha apareceu na porta, com o envelope nas mãos. Olhou para fora, depois para dentro. A expressão dela era um retrato do que eu também senti no dia anterior. Incredulidade, dor e um tipo estranho de vergonha que não se fala em voz alta. Ela se sentou na mesma cadeira onde deixei o recado. Olhou ao redor como quem busca algo conhecido. Algo que a ancore na realidade. Mas não encontrou nada. Nem fotos, nem lembranças, nem objetos com cheiro de infância. Tudo havia sido levado, vendido, esvaziado. A decoração, tão meticulosamente montada para impressionar os outros, agora estava espalhada em casas alheias. O painel dourado com o nome do bebê, vendido a uma mãe solteira que organizava o chá de revelação com a ajuda da vizinhança. O tapete de nuvem. Agora decorava o quarto de um menino com paralisia cerebral, cujo pai pagou com suor cada centavo. A cômoda branca com puxadores em forma de bichinhos, enviada para o interior, para uma família com gêmeos a caminho. E eu sabia disso porque escolhi cada comprador com cuidado. Preferi não ganhar o máximo, mas doar com propósito. Fiz questão de doar para quem soubesse valorizar. Coisa que eles nunca fizeram. O genro saiu de casa transtornado. Falava ao telefone, gesticulava, chutava o chão. A filha, ainda sentada na cadeira, olhava fixamente para o envelope como se esperasse que ele sumisse. Os vizinhos já estavam com as luzes acesas, alguns do lado de fora, outros apenas observando pelas frestas. Não era escândalo. Era espetáculo. Mas mesmo assim eu não me levantei, permaneci onde estava. Com o mesmo café já frio, com os olhos fixos na entrada da rua, esperando o momento em que eles me procurariam. E não demorou. Às 20h03 o telefone tocou. Era o número dela. Toquei no botão vermelho e desliguei. 2 minutos depois, outra ligação. Dessa vez, o número do genro. Também desliguei. A terceira chamada foi de um número oculto. Atendi. Do outro lado, silêncio. E então a voz dela trêmula. Pai, o que você fez? Eu esperei 1 segundo. 2, 3. E respondi com calma. Eu só devolvi o espaço que vocês me tiraram. E desliguei. Dei um último gole no café gelado, levantei-me, ajeitei o paletó e fui embora andando. Deixei que o eco do vazio falasse por mim. Eles tinham me chamado de pobre. Agora sabiam o que era a verdadeira pobreza. Viver cercado de coisas que não se é capaz de valorizar. O carro tinha nome. Eles chamavam de nosso bebê antes do bebê. Um SUV zero, modelo do ano, banco de couro, som Bluetooth e farol automático. Ostentavam aquele veículo como se fosse símbolo de vitória, de ascensão. Era o carro que aparecia em quase todas as postagens do genro. Com ele, iam aos almoços de domingo, às viagens curtas de fim de semana, aos shoppings mais caros da cidade. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo muitos dos amigos que curtiram aquelas fotos, é que o carro não era dele, nem deles. Era meu. No dia em que me pediram ajuda para comprar o carro, ele apareceu com a humildade falsa de quem ensaia discurso em frente ao espelho. Disse que o nome estava sujo por culpa de uma dívida antiga da mãe. Que o banco havia negado o crédito, mas que com a minha assinatura tudo daria certo. Não é pedir, sogrão, é compartilhar uma conquista. A filha do lado fazia cara de quem pedia bênção. Eu assinei. Não porque confiava nele,
Mas porque confiava nela. Era minha filha, minha menina. Eu dizia a mim mesmo: ela não vai me deixar na mão. Hoje entendo que deixar na mão foi o mínimo que fizeram. Naquela noite, depois de desligar o telefone com ela e dar as costas à casa vazia, fui até o hotel simples onde me instalei. Um lugar pequeno, limpo, sem luxo, mas com dignidade. Subi para o quarto, deixei a pasta azul sobre a cômoda e olhei novamente para os documentos do carro. O DUT, o comprovante de pagamento do IPVA, a apólice de seguro, tudo em meu nome. A transferência? Nunca foi feita. Eles usaram, abusaram, gastaram gasolina à vontade, mas nunca assumiram a responsabilidade. Agora, chegava o momento de devolver o que nunca foi deles. O comprador já estava alinhado. Um empresário de Sorocaba, indicado por um amigo da época do sindicato. O pagamento já tinha sido feito no início da tarde. Faltava apenas a retirada. Às 10 horas daquela manhã, ele estacionou o carro de apoio em frente ao hotel e me cumprimentou com o profissionalismo de quem entende que ali não havia revide, mas justiça. Fomos juntos até o cartório, assinamos os papéis e oficializamos a venda. Valor justo. Depósito concluído. Só então ele fez a pergunta que eu já esperava. Posso buscar agora mesmo? Eu apenas disse: a chave está na fruteira da cozinha. A casa está aberta. A garagem é sua. Por volta das 14 horas, ele foi até lá. Não me avisou nada, nem precisou. Mais tarde fiquei sabendo dos detalhes por um amigo que mora na rua de trás. Disse que o genro estava trancado no quarto e a filha no telefone tentando falar com a seguradora. Quando ouviram o motor ligando e viram o carro saindo, ainda tentaram correr. Bateram na janela. Chamaram o vizinho. Mas o homem entrou com o recibo assinado, mostrou os documentos e saiu tranquilo, como quem retira um objeto esquecido. Não houve escândalo. Houve vergonha. A imagem do carro desaparecendo lentamente pela rua, com outro motorista ao volante, deve ter sido o golpe final naquela bolha de segurança que eles haviam criado. Para o genro, era mais que um carro. Era sua armadura social. Sua capa de ostentação. Era o que o separava do passado que ele fingia ter deixado para trás. Quando o viu indo embora, levou junto o pouco que ainda sustentava sua pose de provedor moderno. Sem o carro, ele virou apenas um homem em calça de moletom, dentro de uma casa sem móveis, com um filho a caminho e sem controle sobre nada. A filha, ao contrário, não correu atrás. Ficou parada na porta, segundo me disseram, com os braços cruzados e os olhos vermelhos. Talvez estivesse tentando entender, ou aceitando, enfim, que tudo aquilo não era brincadeira, que não era fase, que não era um sermão de pai. Era ação, era decisão. E diferente deles, eu não tinha mais tempo para ameaças vazias ou esperanças fantasiosas. Às 16h27, meu celular tocou novamente. Outro número novo. Atendi. Era o genro. A voz tensa, trêmula, mas sem perder aquele tom arrogante de quem ainda achava que podia controlar o enredo. O senhor não pode simplesmente vender um carro assim. Isso é roubo. Ele gritava. Eu esperei ele terminar. E respondi. O nome no documento te desmente. O recibo de compra também. A assinatura no contrato foi sua, mas o bem nunca foi. E desliguei. A diferença entre eles e eu era simples. Eu falava com prova. Eles, com impulso. Naquela mesma noite, ele fez um post nas redes sociais. Não citou meu nome, mas era evidente. Dizia que haviam sido vítimas de abuso patrimonial, que estavam enfrentando uma situação de injustiça dentro da própria família. Comentários surgiram. Alguns em apoio, outros questionando. Mas nada do que escrevessem podia mudar o que já estava feito. O carro estava em outro estado, no nome de outra pessoa, e eu dormia em paz. Antes de deitar, preparei meu café como sempre. A xícara velha, o coador de pano, o cheiro subindo devagar no quarto do hotel. Peguei o celular, abri a conta e olhei os valores. Não pelo dinheiro em si, mas pelo símbolo. Cada centavo ali era uma lembrança resgatada. Uma devolução. Um grito que não precisei dar. Eles tinham me retirado da vida deles como se eu fosse descartável. Agora sabiam o que era ser retirado de uma realidade que acreditavam possuir. O sofá, alguém já estava usando. A TV, instalando em outro apartamento. O carro, a caminho de outra garagem. E eu, no lugar de sempre. Silencioso,
mas inteiro. No dia seguinte, eles tentariam reagir, tentar entender, tentar reverter, mas seria tarde demais, porque a única coisa que ainda restava naquela casa era a lembrança do que fingiram ser. E o eco de uma ausência que, aos poucos, estava se tornando definitiva. O silêncio que deixei na casa não era um acaso. Foi arquitetado. A ausência de cada objeto era uma vírgula no texto que eles mesmos escreveram quando me mandaram calar, quando me pediram para ficar lá fora, quando acharam que dignidade era coisa que se mede por enfeite de mesa ou por número de curtidas nas fotos do chá de bebê. Mas agora não havia mesa, nem sofá, nem cortina. Só paredes limpas, chão marcado por móveis que já estavam em outro lar, e um eco doído que reverberava até o teto. Era isso que os esperava. E eles chegaram como quem pisa num tapete vermelho. A filha com um vestido claro, maquiagem recém-retocada, segurando uma sacola com sobras da festa. O genro, de camisa social entreaberta, com aquele andar falso de homem que acha que venceu a vida. A chave girou na fechadura. A porta abriu, e por alguns segundos a cena se repetiu como sempre. Ela entrando primeiro, ele largando a mochila no chão, cada um indo em direção ao que esperava ser a zona de conforto. Mas não havia mais zona, só desconforto. O primeiro a perceber foi ele. "Cadê o sofá?" gritou do nada. A filha apareceu na sala, ainda sem acreditar. "O que aconteceu aqui?" Andou até a parede onde ficava a TV, depois ao canto onde mantinha as plantas. Nada, nenhum vaso, nenhum tapete. Só o contorno no chão de onde os móveis costumavam estar. Correu para o corredor. "O quarto do bebê. Vai no quarto do bebê." O genro disparou como se pudesse segurar alguma coisa que já estava longe. Voltou segundos depois, pálido. Vazio. Só tem a parede pintada e umas fitas no chão. Ela soltou o grito que eu ouvi mesmo do lado de fora. "Pai." Foi o meu pai. A confirmação veio com um envelope que ela encontrou ainda sobre a cadeira solitária. O envelope vermelho com meu nome assinado embaixo e uma cópia da escritura. Ela não precisava de mais nada. Correu para fora da casa. Chamou meu nome 2 vezes, em tom de desespero, mas sem resposta. Eu observava da esquina, com o mesmo café da manhã do dia anterior, agora morno. Os vizinhos começaram a sair. Não todos, mas o suficiente para que a cena virasse conversa. A mulher da casa da frente perguntou: "Tá tudo bem?" Ela respondeu com olhos marejados e uma frase que talvez tenha sido o único retrato sincero que já vi sair da boca dela: "A gente perdeu tudo." O genro voltou com o celular em mãos, tentando falar com o advogado, com o banco, com quem pudesse restaurar aquilo que nunca foi deles. Sem sucesso. A essa altura, os carros na rua desaceleravam ao passar. Não por solidariedade, mas por curiosidade. Um casal desorientado, uma casa vazia, uma cadeira solitária no centro da sala. A imagem falava por si. Ninguém precisaria de legenda. Foi então que ela se virou para ele em plena calçada e começou a gritar. Não xingamentos, mas perguntas. "Você disse que o carro estava no seu nome. Você disse que ele não ia fazer nada. Você prometeu." Ele tentava acalmá-la, mas ela não queria calma. Queria respostas. Queria controle. Queria a ilusão de volta. Mas ali não sobrava mais espaço nem para fingimentos. A bolsa dela caiu no chão. O conteúdo se espalhou. Celular, gloss, chaves, o que parecia ser um cartão do plano de saúde. O genro se abaixou para juntar, mas ela empurrou a mão dele. Era o início da rachadura. A divisão entre eles começava a nascer exatamente onde tentaram me apagar. Uma senhora da casa ao lado se aproximou. A filha tentou conter o choro. "Foi um engano, tia. Coisa de família." Mas a vizinha só respondeu com um olhar que dizia: "Agora vocês conhecem o que ele viveu." E voltou para dentro. Eu não precisava estar ali para ver o resto. Já sabia o que viria. A tentativa de contato, as mensagens sem resposta, as ligações ignoradas, os desabafos online, as distorções da realidade, as acusações, a autopiedade. Mas nada disso mudaria o que estava feito. Porque ali, naquela volta que deveria ser triunfal, naquele fim de tarde que deveria ser cheio de lembranças da celebração do dia anterior, eles voltaram para uma casa onde não restava nem o eco da própria soberba. Eles haviam me expulso emocionalmente. Eu apenas devolvi o gesto com fatos,
com recibos, com propriedade, literalmente. E agora, sem carro, sem móveis, sem o falso verniz que os fazia sentir superiores, eles se viam diante de um espelho que não podiam evitar. E o reflexo era doloroso. Antes de voltar para meu quarto de hotel, dei uma última volta no quarteirão. O portão da casa estava aberto, a luz da sala acesa, os dois ainda lá dentro. Ela sentada no chão, ele andando de um lado para o outro. Nenhum som. Só a imagem de duas pessoas que perceberam, tarde demais, que o chão firme onde pisavam era emprestado. E que o homem que mandaram calar soube esperar a hora certa de se levantar. Naquela noite, não houve festa, não houve foto, não houve riso. Só o início de uma queda lenta. E o tipo de silêncio que só machuca quem nunca aprendeu a escutar. A queda não acontece de uma vez. Primeiro vem o tropeço invisível, depois o baque surdo, e só por fim o som alto da pancada contra o chão. Mas para eles, o chão ainda estava longe. O que começava a ruir era o espelho, o reflexo, a imagem projetada. Eles não sabiam que estavam caindo, apenas sentiam que o mundo, de alguma forma, tinha deixado de responder às vontades que sempre foram atendidas com um estalar de dedos. Era ali, naquele limbo entre a arrogância e o choque, que o desespero começava a brotar. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Fiz café no fogão elétrico do hotel e sentei diante da janela com a pasta azul aberta sobre a mesa. Revisei mais uma vez os comprovantes, como se minha memória precisasse confirmar o que o coração já sabia. Cada item, cada bem, cada parcela, era meu. Eles apenas viveram como se fossem donos. Às 9h17, recebi a primeira mensagem do dia. Era dela, um áudio de 32 segundos. Não abri. Minutos depois, outro. Do genro. Texto. A gente precisa conversar. Respondi apenas com uma palavra. Advogado. Sabia que era cruel. Mas depois do que vivi, entendi que crueldade às vezes é apenas um nome que dão para a justiça tardia. Por volta das 11h, fui até a farmácia da esquina buscar meus remédios. E foi lá que encontrei Dona Celina, vizinha de rua da casa deles. Ela não disse bom dia. Só olhou para mim com aquele jeito de quem já sabia demais e perguntou: "Foi o senhor que limpou tudo?" Não respondi com orgulho, nem com confissão. Apenas disse: "Só tirei o que era meu." Ela assentiu devagar, colocou o cartão do plano de pontos na máquina e sussurrou. Já estava na hora de alguém ensinar para aqueles dois o que é respeito. Na volta, recebi a notícia. Eles tinham tentado abrir uma queixa na delegacia. Alegaram apropriação indevida. Mas bastou o delegado ver os documentos que deixei com o meu advogado para a denúncia morrer antes de nascer. Tudo que foi retirado estava documentado. Comprei, paguei, mantive. Apenas levei o que era meu. A ficha caiu quando ouviram da boca de um estranho que nada daquilo estava no nome deles. Nem o chão onde pisavam. Foi ali que começou o segundo ato do desespero. O genro tentou contatar os amigos da corretora onde trabalha. Procurava alguém para agilizar um financiamento. Queria recuperar o carro, os móveis, o crédito. Mas o nome dele já estava comprometido, o CPF travado. O banco não quis arriscar. A imagem dele, que até então era a de um profissional em ascensão, começava a ruir. Recebi, por engano, uma cópia de um e-mail em que tentava justificar os problemas financeiros como um incidente familiar temporário. Mas quem já viu desespero sabe ler nas entrelinhas. Ele não queria resolver. Ele queria disfarçar. A filha, por sua vez, postou uma foto antiga com legenda melancólica. Era um truque antigo, uma tentativa de arrancar compaixão de quem a seguia. Nem sempre a vida nos prepara para certos golpes. Mas seguimos. Nos comentários, amigos perguntavam o que havia acontecido. Ela respondia com frases vagas. Coisas de família. Traições que doem. Nenhuma verdade. Nenhuma menção aos anos de ajuda, ao dinheiro recebido, aos bens tomados como certos. Mas as redes sociais não consolam quem sente o peso real da vergonha. E a vergonha começou a vazar pelos olhos dela. Uma vizinha me contou que a viu na calçada, sentada sozinha, mexendo compulsivamente no celular, como quem espera uma mensagem que não vem. Um pedido de desculpas, talvez. Uma oferta de ajuda. Mas o mundo estava assistindo.
E ninguém quer se queimar por quem construiu o castelo em cima de outro. No fim da tarde, ele tentou invadir a antiga garagem. O novo dono do carro apareceu no momento exato. Houve discussão. Nada físico, mas suficiente para alertar a polícia. O genro gritava: "Esse carro é meu, foi presente." O outro apenas mostrou os documentos e disse: "Então vá buscar com quem te deu." Mais uma humilhação. Mais uma cena pública. Mais um registro que enfraquecia a máscara de vítima que tentavam vestir. A filha tentou uma última cartada. Mandou um áudio. Dessa vez eu ouvi. A voz baixa, trêmula, tentando parecer calma. "Pai, olha, a gente errou. Eu sei que passamos do limite. Mas, por favor, pensa no bebê. Ele não tem culpa." Engraçado como de repente a criança se tornou argumento, moeda, escudo. Como se o bebê, que antes era símbolo de um novo começo sem mim, agora fosse o bilhete de retorno. Mas eu não nasci ontem. Eu já tinha carregado culpa demais. Já tinha ficado em silêncio demais. À noite, voltei ao hotel, sentei à beira da cama e escrevi uma frase no meu caderno. Não é vingança, é restituição. Não doeu escrever. Doeu ter que chegar a esse ponto. Mas ali estava eu. Um velho, como eles me chamaram. Sem nada de luxo. Sem festa, sem aplauso. Mas com a dignidade intacta e a consciência limpa. Eles estavam descobrindo o que significa a palavra consequência. E no fundo dos olhos dos dois, naquele olhar perdido, desorganizado, doído, havia finalmente algo que nunca vi antes: medo. Medo de ter ido longe demais. Medo de perder o conforto. Medo de enfrentar a própria imagem sem a maquiagem do status. Eles nunca souberam o que é ter que reconstruir do nada. Mas agora estavam prestes a aprender. E eu não sentia prazer. Sentia alívio. O problema de quem vive cercado por aplausos é que acredita que o silêncio é derrota. Mas há silêncios que são respostas. Há ausências que gritam mais do que qualquer escândalo. E há dias em que o som mais ensurdecedor que alguém pode ouvir é o da própria consciência. Eles já tinham escutado o barulho da perda, da porta batendo sem móveis atrás, do carro sumindo na frente de vizinhos, dos telefones desligados, das mensagens ignoradas, mas ainda não tinham escutado a minha voz. E naquele dia eu resolvi falar, mas à minha maneira. Voltei à casa deles numa quarta-feira nublada. Não chovia, mas o céu tinha aquela cor de cimento que parece carregar um aviso. Vesti uma camisa limpa, passei o mesmo perfume que usava quando levava minha filha na escola e guardei no bolso interno do casaco uma carta escrita à mão. Não era longa. Nem precisava. Às vezes, 4 frases certas têm mais força do que 4 anos de gritos. Cheguei às 14h47. A rua estava mais vazia do que o habitual. Toquei a campainha uma vez. Nada. 2 vezes. Ouvi passos lentos vindo do corredor. Foi ela quem abriu a porta. Estava com os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem e os olhos fundos de quem não dormia bem há dias. Ela não disse nada. Só segurou a maçaneta, surpresa. O genro apareceu logo atrás, com a expressão tensa de quem já esperava confronto. Mas eu não entrei para brigar. Entrei porque ainda era minha casa, no papel e na memória. Ela deu espaço. Entrei. Caminhei pela sala vazia, a mesma que um dia montei com cuidado, peça por peça, para que ela tivesse um lar digno. As marcas dos móveis ainda estavam no chão, como cicatrizes de algo que já foi e não volta. Olhei para o teto, respirei fundo e me sentei na única cadeira que havia sobrado, a mesma onde deixei o envelope. Eles permaneceram de pé, lado a lado, tensos, esperando talvez que eu gritasse, que eu chorasse, que eu explodisse. Mas eu não vim com fogo. Vim com fato. Tirei a carta do bolso e a coloquei sobre a mesa de centro improvisada. Uma caixa virada de papelão, onde antes havia um móvel planejado. Leiam depois, com calma. Ela olhou para o papel como quem encara uma sentença. O genro cruzou os braços, mas não teve coragem de dizer nada. O silêncio ali era espesso, carregado, quase sólido. E eu mantive o tom, firme, sem levantar a voz. Depois de alguns segundos, olhei nos olhos dos dois e falei: "Quando vocês me mandaram para fora da festa, não foi só da casa que me tiraram. Foi do laço, da história, da dignidade.
Me expulsaram como quem remove um enfeite fora do tema. Mas esqueceram que o alicerce que sustenta essa casa não é o tapete, não é o berço, não é a decoração. Era eu. E agora vocês estão sentindo o que é viver sem base. Ela desviou o olhar. Ele ficou imóvel. Continuei. Vocês queriam espaço. Agora têm. Queriam silêncio. Agora vivem nele. Queriam que eu sumisse. E eu sumi. Mas levei comigo tudo que era meu. Vocês achavam que podiam me descartar como um objeto velho. Mas esqueceram que até os objetos antigos têm valor. Às vezes mais do que os novos. Porque carregam história. E história não se apaga com deboche. Ninguém respondeu. Nenhum som. Apenas respiração tensa. Levantei devagar. O barulho da cadeira contra o piso ecoou na sala. Me aproximei da porta. Antes de sair, me virei e disse a última frase, não por vingança, mas por encerramento. Vocês não perderam um pai. Perderam o chão onde construíram a fantasia. Saí sem esperar reação. Fechei o portão com a mesma calma com que se fecha um livro já lido. A rua parecia mais clara agora, como se até o tempo tivesse entendido que aquele momento era necessário. A carta, deixada sobre a caixa de papelão, continha apenas 4 frases. A casa era minha. Agora é só de vocês. Com tudo que isso significa. Não me devem mais nada. Nem explicação, nem perdão. Minha ausência é a resposta que vocês nunca souberam ouvir. E o nome que vocês tentaram apagar, agora assina o fim dessa história. Voltei ao hotel sem pressa. Comi um pão com manteiga e bebi o mesmo café ralo. O telefone tocou 2 vezes à noite. Não atendi. Não por raiva, mas porque já não havia mais conversa. Quando alguém te chama de energia pobre diante de uma plateia e ri de você como quem ri de um cachorro molhado, o que vem depois já não é pedido, é desespero. E desespero não se cura com discurso, se cura com ausência. Eles ficaram naquela casa, vazia, gelada, silenciosa. E eu segui minha vida, porque a melhor resposta para quem zombou da tua existência é mostrar que tua ausência pesa mais do que tua presença, e que tua paz vale mais do que qualquer reconciliação forçada. Toda queda começa com um estouro, mas a deles não. A queda deles foi seca, sem som. Foi o tipo de ruína que acontece sem alarde, do tipo que só quem vive por dentro consegue sentir, como se as paredes estivessem rachando em silêncio, como se cada noite sem resposta, cada objeto ausente, cada olhar dos vizinhos fosse mais uma pedra desabando sobre a ilusão que construíram. E, no fim, não havia alarme, não havia sirene, só o estrondo mudo da vergonha. Não voltei mais àquela casa, e nem precisei. As notícias chegaram até mim por meios simples, discretos. A senhora da padaria comentou que o genro passou lá no sábado de manhã, com um capuz na cabeça, comprando cigarro a prazo. Disse que tentou pagar com um cartão que não passou. A moça do salão contou que a filha foi tentar vender alguns cosméticos da gaveta da penteadeira, os que ainda restavam, dizendo que era para fazer um extra. E a vizinha da frente, sem saber que falava comigo, comentou em voz alta no ponto de ônibus. Deu pena, né? Mas também, se achavam tão ricos, por que dependiam do velho? E era isso que estava acontecendo. A imagem que tentaram criar de independência, de sucesso, de autossuficiência, começava a ruir diante do olhar de todos, porque sem móveis, sem carro, sem conforto, sem aparência, o que sobrava era exatamente o que faltava desde o começo: conteúdo. E agora, sem maquiagem, o vazio deles era visível até para quem não queria ver. Não tentaram me encontrar mais. O silêncio que passei a oferecer se tornou mais incômodo do que qualquer confronto. O telefone não tocava. As redes sociais estavam caladas. O genro apagou os posts antigos com fotos do carro. A filha excluiu a legenda do chá de bebê onde dizia que o pai dela estava afastado por escolha própria. Um por um, os vestígios da narrativa que criaram foi sendo deletado. Mas o que ninguém entende até sentir na pele é que o que se publica uma vez nunca desaparece por completo. Sempre fica a impressão, a lembrança, a fofoca, o comentário atravessado. Eles perderam o controle da própria história. E isso, para quem sempre viveu de fachada, é a pior das condenações. Uma conhecida em comum me contou que o genro tentou pedir demissão do trabalho por motivos pessoais. Disseram não. Ele precisava cumprir o contrato. E ele,
Sem saída, começou a chegar atrasado, cansado, olhando para o chão. Já não falava sobre viagens, não oferecia mais caronas no grupo da empresa, não exibia o relógio que disse ter ganhado de um cliente. A filha, por outro lado, passou a fazer o caminho da escola a pé. E quando encontrava antigas amigas, desviava o olhar. Não havia mais festa para anunciar, nem enxoval novo para mostrar. Uma semana depois do meu último recado, recebi um envelope simples na recepção do hotel. Sem remetente. Sem saudação, só uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia de longe. Era da minha filha. Ela não usava mais títulos, nem apelidos, nem diminutivos carinhosos. Chamava-me de pai. Seco, direto. Dizia que estava difícil, que se sentia mal por tudo, que não sabia como tinham chegado àquele ponto. Dizia que nunca me odiou, que só queria mostrar que podiam andar com as próprias pernas. Mas terminou dizendo: acho que agora entendemos o que o senhor tentou ensinar em silêncio. Eu li 2 vezes. Guardei a carta, mas não respondi. Porque o que eles queriam naquele momento não era perdão, era restauração. Era um caminho de volta para uma vida que não sabiam mais reconstruir sozinhos. Mas eu já tinha construído demais pelos outros. Agora era hora de reconstruir a minha. Sem ruído, sem alarde, sem retorno ao que me machucou. Do hotel, organizei a transferência para um novo lar. Um apartamento modesto, mas meu. Me inscrevi num curso de pintura oferecido pela prefeitura. Conheci outros senhores que também carregavam cicatrizes invisíveis. Gente que também foi usada, esquecida, ignorada, até que aprendeu a não implorar por afeto. Descobri que quando o amor não vem com respeito, ele vira vício, e eu estava finalmente limpo. Na casa deles, ou o que restava dela, não havia mais vida. Só resto. O bebê ainda não havia nascido, mas já nasceria no meio de uma tempestade que não escolheu. A vida cobra com juros o que se planta com desprezo. E a colheita deles estava apenas começando. À noite, deitado na minha nova cama, com o ventilador fazendo um barulho constante no canto do quarto, eu pensava: a maior vingança que alguém pode oferecer não é tirar algo dos outros. É mostrar que se é capaz de seguir sem eles, de levantar, caminhar e não olhar para trás. Porque a queda deles só doeu de verdade quando perceberam que dessa vez eu não estava lá para a parar. O último recado não veio por palavras, nem por carta, nem por bilhete. Veio pelo gesto, pela escolha definitiva de não voltar atrás, de não responder mais, de não segurar nenhuma mão que só estende os dedos quando está caindo. Porque se há algo que aprendi tarde, mas com precisão, é que o perdão dado cedo demais se transforma em permissão. E eu já havia permitido demais. Naquela semana, recebi um último e-mail. Não era dramático, nem cheio de desculpas. Era direto, vindo do genro. Se ainda tiver alguma consideração por nós, pense no futuro da sua neta. Sim, minha neta. A criança que ainda não tinha nome, mas que eles agora usavam como moeda. Tentavam me dobrar por aquilo que sabiam que ainda me tocava. Mas o problema era justamente esse. Eles sabiam. Sabiam o que me feria. Sabiam o que me emocionava. E usaram isso contra mim todas as vezes. Dessa vez, eu apenas li. Fechei o computador. E não respondi. Do hotel, mudei-me para um pequeno apartamento em um bairro silencioso. 2º andar, sem elevador, mas com varanda. Poucos móveis, só o essencial. Uma estante pequena com meus livros. Uma poltrona perto da janela. Uma chaleira no fogão que apita quando a água ferve. À noite, o silêncio tem outro gosto. Não é o da exclusão, é o da escolha. E isso muda tudo. Os dias foram ficando mais leves. Passei a caminhar cedo, a escrever devagar, a ouvir minha própria respiração sem sentir culpa. Voltei a cuidar da saúde, a fazer check-ups, a organizar papéis, não por paranoia, mas porque pela primeira vez eu queria viver para mim, sem esperar ser chamado para cuidar do caos dos outros. A última vez que passei em frente à casa deles foi por acaso. Eu voltava de uma consulta médica e o motorista do aplicativo errou a rota. Quando vi o portão, pedi que seguisse sem parar. Mas por uma fresta da janela vi o que precisava ver. A fachada com tinta descascando, a grama do jardim alta, o aviso de aluguel colado no portão. Eles tinham ido embora. Mais tarde, descobri que tentaram se mudar para um bairro mais barato,
mas não conseguiram aprovação de crédito. Estavam na casa da sogra do genro, em um cômodo nos fundos. A filha, segundo me contaram, andava com o olhar baixo no mercado. Ele, agora desempregado, tentava vender cursos online sobre gestão de finanças familiares. Ironia demais para um homem que não sabia diferenciar posse de empréstimo. Não ri, não comemorei. Apenas fechei os olhos e respirei. Porque naquele instante, entendi que o pior já tinha passado. E que, diferente deles, eu não precisava mais provar nada a ninguém. No meu novo lar, organizei uma gaveta com documentos importantes. Entre eles, deixei uma carta para ser lida no dia em que eu partir. Não por tristeza, mas por prevenção. Nela, escrevi: a herança que vocês esperavam já foi entregue. Foram móveis, conforto, estrutura e chances. Vocês não souberam cuidar. Agora, deixo o que resta para quem entender que amor não é dívida, é troca. E respeito, quando quebra, não se remenda. Só se encerra. Mudei meu testamento. Doei o que sobrou para um instituto que cuida de idosos abandonados. E se um dia minha neta crescida quiser saber quem eu fui, a resposta não vai estar nos álbuns de família, que eles esconderam. Vai estar nas histórias que vizinhos contam, nos rastros que deixei por onde passei, nas escolhas que fiz quando fui traído. Não fui o avô do berço caro. Fui o homem que preferiu sair pela porta em vez de rastejar pedindo respeito. Às vezes, antes de dormir, ainda penso naquela tarde do chá de bebê. Na frase dela: você fica lá fora. Sua energia pobre vai arruinar a festa. E hoje entendo tudo com mais clareza. Eles confundiram simplicidade com pobreza. Confundiram minha paciência com fraqueza. Confundiram minha presença com peso. E no fim, ficaram sozinhos com o único vazio que não se vende: o da consciência. Fechei essa história como fechei aquela porta. Sem chave, sem estrondo, só com um último olhar. E uma frase que guardei para mim: quem me mandou embora me ensinou o caminho. O erro foi achar que eu voltaria.